Capítulo 295, Talento de Grau Celestial. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Depois que Mukyanil desceu, os outros anciãos e soberanos das seitas de terceiro grau se levantarão e se curvarão. A diferença entre eles e Mukyanil era a mesma diferença entre Kinzia e o mestre do Vale da Seita do Vale dos Sete Mistérios, havia um enorme abismo os separando. Afinal, em menos de 10 anos, Mukyanil definitivamente entraria no reino do núcleo rotativo e seu potencial futuro seria ilimitado. Quanto aos outros presentes, eles provavelmente parariam no reino Xiantian, seria difícil para eles atravessar para o reino do núcleo rotativo pelo resto de suas vidas. Mukyanil olhou para todos os talentosos gênios reunidos na praça e seus olhos pararam em Lin Ming por um período extremamente curto antes de continuar. Ela continuou a olhar sobre todos os outros, não mostrando nenhuma diferença de expressão. Só quando Mukyanil se sentou no assento de honra, os outros anciãos se sentaram de novo. Os discípulos na praça não podiam deixar de adivinhar o que estava acontecendo. Um grande grupo de lendas e figuras importantes foram reunidos aqui. Qual era o plano por propor um programa de treinamento conjunto e para o que era? Embora não soubessem quem era Mukyanil, eles sabiam que ela veio da Ilha da Divina Fênix e era um personagem muito importante. Era possível que ela até fosse uma existência de alto nível que seria a próxima sucessora da Ilha da Divina Fênix. Em vários milhões de milhas, a Ilha da Divina Fênix era a única seita de quarto grau. Pode-se dizer que a Ilha da Divina Fênix controlava um bom terço da região ao sul do horizonte do continente da queda do céu. O majestoso status de Mukyanil poderia ser imaginado. Neste momento, Xizongtian atuou como porta-voz e caminhou para a frente da praça, falando com os discípulos de núcleo de todas as seitas. Hoje, todos vocês, sobrinhos aprendizes, chegaram aqui, porque há 2 assuntos a serem anunciados. A primeira questão é sobre a cidade do Imperador Demônio Silencioso. Cidade do Imperador Demônio Silencioso. Para os discípulos presentes, esse nome era um pouco estranho e desconhecido. O que eles não sabiam era que, nos textos antigos de cada seita, existiam registros da cidade do Imperador Demônio Silencioso. Esta era uma seita no grau de Terra Santa que havia sido criada há mais de 3.000 anos e também era uma seita superior de 5º grau. Em todo o continente da queda do céu, existiram apenas poucas terras santas. A principal diferença entre uma terra santa e uma seita normal de 5º grau era que uma seita do grau Terra Sagrada geralmente duraria mais de 10.000 anos. No entanto, cidade do Imperador Demônio Silencioso foi uma exceção. O grande imperador do submundo que estabeleceu a cidade do Imperador Demônio Silencioso foi um homem que praticava as artes demoníacas. O caminho das artes marciais era lento e difícil, havia muitas pessoas que não estavam dispostas a colocar tempo e esforço para atravessar gradualmente esse caminho. Eles preferem fazer um atalho. Por exemplo, técnicas como grande lei absorvendo a estrela, grande lei além da energia, ou métodos de cultivo que exigem que alguém viole homens ou mulheres, todas essas técnicas são pertencentes às artes demoníacas. O grande imperador do submundo cometeu todos os tipos de crimes hediondos e vis ao cultivar suas artes demoníacas. Ele havia matado inúmeros homens e mulheres e ao mesmo tempo, levava as garotas extremamente talentosas e lindas como prisioneiras, as violando. Essas ações estimularam a fúria maciça pública. Depois, suas artes marciais se tornaram quase incomparáveis no mundo. Finalmente, ele quase abusou da filha de um imperador do continente da queda do céu. Isso despertou a total ira do imperador, e ele pagou um alto preço para pedir a vários outros imperadores do continente da queda do céu que se juntassem e executassem este demônio do sul. Com a morte do grande imperador do submundo, a cidade do Imperador Demônio Silencioso também caiu. Do começo ao fim, a cidade do Imperador Demônio Silencioso não existiu por 2.000 anos. Foram apenas 1.000 anos até a queda.
No entanto, a cidade do Imperador Demônio Silencioso não foi completamente erradicada. Originalmente, o grande imperador do submundo tinha 36 generais demônios subordinados a ele. Destes 36 generais demônios, 8 deles conseguiram sobreviver e escaparam para muito longe no Mar do Sul. Eles juntaram alguns dos outros antigos subordinados da cidade do Imperador Demônio Silencioso e criaram a região demoníaca do Mar do Sul. Assim que o grande imperador do submundo morreu, o imperador do continente da queda do céu perdeu muito apoio e tinha problemas suficientes em suas mãos. Portanto, a região demoníaca do Mar do Sul foi autorizada a continuar a existir. Ao longo dos anos, a região demoníaca do Mar do Sul se desenvolveu e começou a se mover. Eles não estavam dispostos a ficar tão longe do continente. Mas se eles voltassem, eles teriam que atravessar uma grande barreira que era como seu maior obstáculo, a Ilha Imortal que estava localizada no Mar do Sul, Ilha da Divina Fênix. A verdade era que, a região demoníaca do Mar do Sul havia cobiçado e salivado pela Ilha da Divina Fênix. A Ilha da Divina possuía principalmente mulheres cultivadoras. Como a região demoníaca do Mar do Sul praticava artes demoníacas, eles não tinham as belas garotas talentosas que eram necessárias para servir como lenha para o cultivo. Se eles pudessem anexar a Ilha da Divina Fênix, não só eles obteriam uma enorme quantidade de recursos, mas também obteriam muitas encantadoras mulheres que eram igualmente talentosas. O que poderia ser mais perfeito do que isso? A região demoníaca do Mar do Sul mal conseguia ser considerada uma seita de 5º grau. Ainda assim, sua força era muito mais formidável do que a da Ilha da Divina Fênix. E assim, a Ilha da Divina Fênix enfrenta sua maior crise desde que foi fundada. Antes, Muqianil pediu para Mukingong vir não só observar Lin Ming, mas também investigar a seita do Vale dos Sete Mistérios e a Montanha do Pavão e testar essas seitas de 3º grau para ver se poderiam resistir juntos à região demoníaca do Mar do Sul. Como eles compartilhavam um inimigo em comum, isso deveria ser fácil de entender. Depois que Muqianil chegou, sua sondagem se transformou em uma implantação direta de seus planos. Ela planejava unir as 19 seitas vizinhas de 3º grau para resistir à região demoníaca do Mar do Sul. Claro, a Ilha da Divina Fênix também pagaria um preço correspondente à sua sinceridade. Assim, o programa de treinamento conjunto para talentos foi criado com o apoio da Ilha da Divina Fênix. Xizongtian foi breve e resumido em sua explicação de eventos. Depois que ele terminou, ele continuou a dizer: para juntos resistirmos à ameaça da região demoníaca do Mar do Sul, nós 19 seitas de 3º grau e a Ilha da Divina Fênix decidimos nos juntar solidariamente e cruzar este rio juntos no mesmo barco. Cooperar e cultivar esses talentos juntos também é um plano importante. Esta é a segunda questão que desejo anunciar hoje. Dos discípulos de núcleo nas 19 seitas de 3º grau, existem 108 que foram selecionados para entrar neste programa de treinamento conjunto. Esses 108 indivíduos serão divididos em 3 graus: humano, terrestre e celestial. Primeiro, anunciarei os discípulos da lista de grau humano. Há 50 pessoas. Eles são Jianglan Jianiou Yangming da seita do Vale dos Sete Mistérios. Sun Yuan da Montanha do Pavão, Zhou Guang. Atualmente, havia apenas 20 discípulos presentes. A maioria das pessoas na lista não pode vir devido a imprevistos. Aqueles que estavam aqui já sabiam que participariam do programa de treinamento conjunto e esperavam que seu grau de talento fosse alto. Mas agora, muitos deles já foram classificados diretamente no mais baixo grau humano. Aqueles cujos nomes eram chamados mostraram um olhar profundo. Eles não se sentiram muito convencidos. Não houve sequer um torneio, como eles poderiam ter sido classificados no grau mais baixo. Zhang Shaoshan, da seita do Pico Branco, fechou os punhos de nervosismo. Ele tinha uma crença absoluta em seu próprio talento e habilidades,
mas o que ele temia era que a investigação da Ilha da Divina Fênix não tenha sido minuciosa e não avaliou adequadamente seu talento, depois o colocou no mais baixo grau humano. Assim, ele realmente seria injustiçado. No entanto, quando Xizongtian leu os nomes dos discípulos da seita do Pico Branco, seu nome não foi chamado. Zhang Shaoshan soltou um longo suspiro de alívio, se sentindo um pouco mais satisfeito consigo mesmo. Parecia que a Ilha da Divina Fênix tinha algum julgamento afinal. Bem, o seu talento deve, pelo menos, estar no grau terrestre e talvez até mesmo no celestial. Isso dependeria de quantos indivíduos pudessem ser colocados no grau celestial. No entanto, pensando que aqueles da Ilha da Divina Fênix preferiam Lin Ming, Zhang Shaoshan não se sentiu muito bem. Desculpe, eu não estou interessado. Que Lin Ming disse há algum tempo realmente fez Zhang Shaoshan perder a cara e ele tomou esse insulto em seu coração, olhando sobre ele. Zhang Shaoshan subconscientemente apertou os punhos. Você realmente olha de cima em mim, mas só espera, eu vou te mostrar o quanto eu sou feroz. Xizongtian continuou a dizer, agora vou listar os talentos de grau terrestre. Há um total de 27 pessoas. Eles são Jiang Baoyun e Mugubuyu da seita do Vale dos Sete Mistérios. Lin Ping, Yang Izouzi da Montanha do Pavão. Da seita Queda da Nuvem. Quando Xizongtian lia os nomes um por vez, os presentes estavam confusos. Havia apenas 27 nomes na lista de talentos de grau terrestre. Se havia um total de 108 pessoas e havia 50 no grau humano e 27 no grau terrestre e somados, eram apenas 77 pessoas. A lista do grau celestial tem 31 pessoas. Há 4 a mais do que na lista do grau terrestre. Muitas pessoas ficaram muito animadas quando pensaram nisso, parecia que havia uma grande chance de serem escolhidos como um talento celestial. Especialmente aqueles cujos nomes ainda não tinham sido chamados, estavam entusiasmados do ponto de não acreditarem. Eles foram escolhidos como talentos celestiais. Isso até mesmo ultrapassou Jiang Baoyun da seita do Vale dos Sete Mistérios e Lin Ping da Montanha do Pavão. Zhang Shaoshan estava incomparavelmente nervoso no momento. Como Xizongtian leu os nomes da seita do Vale dos Sete Mistérios, o nome de Lin Ming não havia sido dito. Parecia que esse sujeito realmente era um cão de sorte e tinha sido escolhido como um talento celestial. Se ele não fosse selecionado, então, o que ele faria? Se houvesse apenas uma dúzia de pessoas selecionadas para o talento de grau celestial, então não ficaria surpreso se não fosse escolhido. Mas já que 31 pessoas foram escolhidas, então eu com certeza fui selecionado. Se eu não for escolhido, então vou me levantar e desafiar um talento celestial. Contanto que eu ganhe, eu posso calar todos. Pensando nisso, Zhang Shaoshan soltou um longo suspiro, seu coração finalmente se acalmou. Finalmente, Xizongtian terminou sem ler o nome de Zhang Shaoshan. Isso fez com que Zhang Shaoshan se sentisse completamente aliviado. Parece que a Ilha da Divina Fênix tem um bom juízo e não me julgou mal. Mas, quanto a Jiang Baoyun, Lin Ping e até o Baixo Juan da seita Queda da Nuvem, houve algum erro. Essas poucas pessoas deveriam ter sido escolhidas como talentos celestiais. As 19 seitas de terceiro grau não se comunicavam muito entre si, portanto, Zhang Shaoshan só entendia a força de algumas pessoas aqui. Para o seu conhecimento, Lin Ping e Baixo Juan eram 2 talentos de primeira classe de suas seitas. Lin Ping entrou no reino Ouqian quando tinha 21 anos e seu talento era muito maior do que o do Zhang Shaoshan. Quanto a Jiang Baoyun, ele era um pouco mais fraco do que ele, mas poderia ser comparado ao seu próprio irmão aprendiz júnior. Se seus próprios irmãos aprendizes júniores pudessem ser selecionados como talentos de grau celestial, então, como é que Jiang Baoyun não poderia? Quando Zhang Shaoshan sentiu que algo estava errado, Xizongtian continuou a dizer, quanto a esses talentos estão entre os graus talento humano e terrestre, por falta de informação, é difícil definir seu grau.
Portanto, há necessidade de uma avaliação adicional. Há 30 pessoas. Estes 30 são Kinvuxin da seita do Vale dos Sete Mistérios. O que? As palavras de Xizongtian fizeram com que Zhang Shaoshan se tornasse imediatamente um idiota. Havia 30 pessoas cujos talentos estavam entre o grau humano e o terrestre e havia outros 77. No total, eram 107 pessoas. Isso significava que havia apenas um talento celestial. Antes que ele tivesse mais tempo para pensar quem poderia ser, Xizongtian chamou seu nome, Zhang Shaoshan da Montanha do Pico Branco. A mente de Zhang Shaoshan explodiu. Xizongtian disse algo errado. Ele realmente o escolheu, esse pai, como alguém que estava entre o talento de grau humano e o terrestre. Houve 28 pessoas escolhidas como talentos terrestres e talentos celestiais e ainda assim ele não tinha sido um deles. Um gênio supremo como ele havia sido negligenciado. Zhang Shaoshan não podia aceitar isso. Na verdade, não era só ele, havia várias outras pessoas que não podiam aceitar isso. Eles pensaram que eles seriam escolhidos como talentos celestiais, mas não pensaram que eles na verdade seriam apenas possíveis candidatos ao talento terrestre. Esses discípulos de repente duvidaram extremamente da legitimidade dessas decisões. Quanto àqueles cujo grau ainda não foi escolhido, eles raramente lutaram com os gênios de outras seitas. Portanto, houve uma falta de informação para decidir onde eles ficariam. Esses gênios sempre tiveram um coração orgulhoso e um comportamento arrogante, eles nem sequer haviam lutado, então por que eles concederiam tão facilmente? Jiang Baoyun certamente ganhou contra alguns outros, mas esse Jiang Baoyun poderia vencê-los. Quanto a este Mugubuyu, que diabos é ele? Eles nem sequer ouviram falar dele antes. E o que foi mais irritante foi que, nesse grupo de 108 talentos, havia apenas um único talento celestial. Eles ainda não haviam lutado contra essa pessoa, então por que eles seriam inferiores?